filho está com 8 anos, ele viu na internet, né, a matéria. E ele falou assim, mãe, meu pai foi preso. E aí ela falou, como que você sabe disso? Não, porque eu vi e eu passei a aula inteira pensando no meu pai. Né, uma criança de 8 anos já tem todo esse entendimento e já se preocupa, né? Mas ele falou de uma forma tão madura, segundo ela, né, que é como se ele tivesse compreendido. Meu pai precisa de ajuda, ele não teve uma outra reação assim, né? Mais um motivo para eu perceber a minha doença. De peito aberto, consciente e sem nada para esconder. O que você vai acompanhar a seguir é o depoimento revelador de um atleta de alto nível, que um ano atrás era apresentado como reforço do São Paulo e que há um mês era preso em Sorocaba por embriaguez ao volante, porte ilegal de drogas e resistência à prisão. Eu me lembro que eles me abordaram no posto de gasolina, eu estava tentando estacionar o carro, andava para frente, para trás, eu estava desorientado, eles perceberam e eles me conteram, né? Me prenderam, me levaram para a delegacia e aí eu fui enquadrado em dois artigos, né? Mas graças a Deus que eu não tive uma represália muito maior, mas eu vou ter que responder ainda, né, pelos crimes. Regis foi solto horas depois e, apesar do incidente, o São Bento manteve o contrato do jogador com uma condição. Ele precisaria alternar os treinamentos do clube com um tratamento numa casa de recuperação para dependentes químicos. Depois de 3 detenções e muitos problemas com a justiça e a família, Regis admitiu ser dependente de cocaína e álcool há 3 anos. E nesse período de meio que de férias, vamos dizer, eu comecei a sair com amigos e tudo e eu experimentei pela primeira vez. E eu não imaginava que eu iria me tornar um dependente num único uso, né? Porque tem pessoas que têm uma única experiência e basta, né? Mas para mim foi a janela de entrada e foi 3 anos assim terríveis, de muitas perdas e muitos traumas na minha vida. A primeira perda foi a perda da minha identidade, né? Aí consequentemente vem perda de família, né? Casamento desestabilizado, contratos, né? Que todos nós sabemos, a grande oportunidade da minha vida que foi no São Paulo, perdi o contrato por conta de uso de álcool e drogas. Pelo São Paulo foi rápido. 15 partidas, entre elas uma atuação que chamou a atenção contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O time perdia em casa por 1-0 e com um jogador a menos. Numa jogada de muita persistência pela direita, Regis fez um cruzamento para Trellis marcar o gol de empate. À época, os elogios de Diego Aguirre não foram o suficiente para o jogador se manter na linha. E eu acho que por ser uma pessoa muito emotiva, não ter conseguido ainda criar um equilíbrio emocional, quando eu cheguei ao São Paulo, todo aquele glamour, todo aquele sucesso, os bons desempenhos que eu tive dentro de campo, eu saí um pouco do foco, tive uma primeira recaída e daí a gente teve um processo muito ruim. E desde a primeira recaída no São Paulo, você não conseguiu mais ficar livre do vício, livre do uso mesmo? Não, na verdade eu tive a primeira recaída, eles montaram um plano de recuperação para mim de 2 meses, né? Fiz com afinco assim, os 2 meses. Voltei a jogar, fiquei mais um mês jogando, voltei muito bem, mas depois eu tive uma última recaída e o clube não tinha mais como me manter no elenco. A saída do São Paulo coincidiu com mais uma recaída. O lateral conseguiu um contrato com o CSA que lhe ofereceu ajuda, mas não adiantou. Regis teve mais problemas. Foi preso 2 vezes e chegou ao fundo do poço, com a 3ª prisão em Sorocaba. Eu estava na viatura e eu estava tentando me esconder e algumas pessoas estavam passando. E chegaram 2 pessoas e falaram, 2 torcedores do São Bento me reconheceram e falaram, Regis, o que você está fazendo aí, cara? O seu lugar é no campo e tal. Aí teve um outro torcedor que trouxe um lanche para eu comer, do São Bento também. E foi onde eu realmente percebi que pelas minhas próprias forças eu não estava conseguindo me manter firme. Talvez até me alimentar mesmo, porque eu já não me alimentava há 2 dias. Então aquele dia foi um dia que foi emocionante para mim, percebi o carinho do torcedor, mas também percebi que minha situação era grave e que eu tinha que dar um basta nessa situação.
Hoje, Regis mora numa casa de recuperação e só sai, inclusive para os treinos, sob supervisão. É mais um recomeço que certamente será muito difícil. Aceitar uma internação não é uma decisão fácil. Isso já mostra um pouco daquilo que eu quero e eu espero retribuir e passar a reconstruir toda a confiança que eles depositaram em mim. Eu tenho essa característica de, após uma grande queda, ao mesmo tempo ter uma grande superação, um grande retorno. Eu aposto nisso e eu creio que agora esse meu retorno vai ser para ser estável e não ter mais quedas, né? E como superar um pouco a desconfiança? Tem muita gente que deve olhar para você, alguns dirigentes vão dizer que você faz uma coisa boa no São Bento aqui, bombou esse ano. Como, às vezes, desconfiar disso de um torcedor, de alguém na rua olhar e falar assim, nossa, mas será que ele não vai? Isso não é difícil? Às vezes todo mundo dá aquele olhar de desconfiança. É difícil até porque o dependente químico ele é visto desta maneira, né? É visto desta maneira, é uma confiança que você tem que conquistar todos os dias e no futebol não é diferente. Creio que vai ser com passo a passo, com o dia a dia que eu vou reconquistar essa confiança deles. Com essa história que foge muito do comum para o meio esportivo. A gente abre o Globo Esporte essa terça-feira. O que me chama a atenção, Casão, é que ele fala que na primeira vez que ele usou a droga, ele já foi capturado por essa droga. Isso acontece de fato? Claro, isso é uma realidade. Quem usa pela primeira vez e tem uma predisposição a ser dependente químico, é na hora. Usou, não quer parar mais. E o que você achou desse depoimento? Eu achei o seguinte, Ivan, olha, tudo que ele está fazendo agora, nesse momento, é o caminho certo, né? Você está internado, sair acompanhado para ir no treinamento. Eu, por exemplo, saí acompanhado para ir no teatro, para ir no cinema, para ir em shows. Outro dia eu fui no cinema, não tinha companhia, chamei uma psicóloga para ir comigo. Profissional, né? Isso aí é o caminho. Mas assim, toda essa história que ele contou, eu já ouvi várias vezes e eu já falei também. Você tem que levar em consideração que o dependente químico, um dos comportamentos do dependente químico que é forte é a manipulação, né? É a manipulação. E assim, não são com palavras que você prova nada, são com atitudes. Beleza, ele falou, não tem como ninguém falar se é verdade ou mentira, se está real, se não é real, mas tudo isso significa muito pouco para um tratamento. Qualquer psicólogo, psiquiatra que ouve isso vai falar para o paciente. Essas palavras são bonitas, mas não é isso que eu quero ver a atitude. Legal. De qualquer forma, a gente aqui do Globo Esporte torce para a plena recuperação do Regis, né? A gente está fazendo uma força, uma vibração positiva para você, viu, Regis? Deu a cara a tapa e mostrou que tem um problema. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem a mais